Olá, amiga e amigo, que alegria estar aqui com você mais uma vez no nosso encontro com a palavra. Sejam bem-vindos. Estou aqui com o Danilo e o Jefferson, e o Jefferson está aqui conosco pela primeira vez. Se apresente para nós aí, Jefferson, por favor. Olá pessoal, eu sou Jefferson, sou aqui da Igreja de Moema e estou à sua disposição para a gente poder conversar todos os sábados na nossa escola sabatina que se realiza aqui na IASE de Moema. Muito bem. Danilo, dá uma palavrinha aí também para o pessoal. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com vocês. É sempre um privilégio, muito mais do que botar o que a gente entende que sabe, também é uma troca e para a gente vale muito a pena. Muito bem. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra, a Sua santa palavra. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco e com todos os amigos que estão nos assistindo, para que possamos ter a mente clara e entendermos com profundidade os Teus ensinos. Em nome de Jesus, amém. O tema da semana é um tema muito interessante, né? É um tema que fala sobre a natureza humana. E é num contexto que muitas vezes nos trazem más lembranças, que fala sobre morte também. E a gente vai estudar aqui, vamos conversar sobre o que é que a Bíblia ensina sobre esse tema, sobre a natureza humana, como é que Deus nos criou, qual é a nossa condição nessa criação e qual é o nosso estado quando passamos para esse estado de descanso. Eu queria começar lendo aqui com vocês um textinho do livro da escritora Ellen White, lá que está no Grande Conflito. Prestem atenção. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante em que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. Por causa dessa crença, muitos têm sido levados a colocar fim à sua existência. Quando dominados pelas dificuldades, dúvidas e frustrações, parece fácil romper o tênue fio da vida e voar além para as bênçãos do mundo eterno. Em parte alguma nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. Então aqui tem um texto que traz uma reflexão sobre a situação do ser humano após a morte. E eu queria ler aqui com vocês o texto da semana, que está lá em Gênesis 2:7. Fala o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Danilo, já dei aqui um spoiler assim, do direcionamento do tema da semana. Mas eu queria ouvir de você quais os pontos que chamaram a sua atenção e quais são as principais abordagens que a gente vai conversar aqui hoje. O que mais me chama a atenção, Leandro e Jefferson, e você que está aí, é a primeira mentira contada aqui na Terra. Esse é um ponto que talvez a gente não tenha a dimensão, mas primeiro, antes de falar da mentira, eu quero falar de uma verdade. E essa verdade, ela está em 1 Timóteo 6, 14 e 16. Ela fala assim: Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará, ou seja, a manifestação fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz acessível. Esse é um ponto que a gente tem que tomar como uma verdade, porque a Bíblia nos diz assim. Mas a Bíblia também nos conta dessa primeira mentira. E qual que é a primeira mentira? No Éden, a serpente, Satanás, veio e falou para Eva: Eva, o que Deus falou para você não fazer? Ele falou: o dia que a gente comer daquele fruto, a gente vai morrer. Vocês não vão morrer. Essa é a primeira mentira. E aquela primeira mentira, contada há quase 6.000 anos atrás, ela tem eco, encontra eco nos nossos corações hoje. E eu fico imaginando, nós como seres criados, temos desejo de ser imortais.
A gente ouve a cada momento pessoas vendendo fontes da juventude para se manterem vivos nessa terra. Mas a gente tem que lembrar da verdade. E a verdade é, só Deus é imortal. E é nele que nós temos que estar para que nos mantenhamos imortais quando ele vier. Mas a gente vai discutir aqui qual é a nossa natureza. A natureza que nós temos é, sem Deus, nós certamente morreremos. Muito bem. Já podemos encerrar aqui, né? Jefferson, ali no relato de Gênesis, né, da criação, ela traz alguns ensinamentos sobre essa natureza humana. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi feito o ser humano, o que é que compõe ali a nossa constituição como alma vivente. Pessoal, vamos lá. Deus fez o mundo pela sua palavra. Tudo se iniciou com a palavra de Deus. No sexto dia, ele moldou o homem. Ele moldou o homem com o barro da terra e soprou. E nesse momento, então, houve vida e o ser humano se tornou uma alma vivente. É errado pensar que existe a parte matéria e a parte espírito. Os dois são um só. Porque senão, Deus teria feito assim. Moldou o homem e criaria o espírito. E juntaria os dois. E não foi isso. Deus, ele criou uma coisa só. E chamou de alma vivente. A partir do momento da morte, isso daí deixa de existir. E se a gente fizer uma rápida reflexão a respeito da morte de Jesus, então Jesus, ao morrer, ele não precisaria ressuscitar, iria diretamente para o céu como espírito. Não precisaria haver a ressurreição. Então, quando Deus fez o homem e criou, a partir do momento que ele dá o fôlego de vida, ele criou ali um ser vivente à sua semelhança. A semelhança de Deus, o homem foi feito. É assim que está escrito e é assim que eu entendo. Então você está dizendo que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e que ele é matéria, mais o fôlego de vida. Exatamente. E isso é alma vivente. A partir desse momento ele é alma vivente. Quando ele morre, isso deixa de existir. Muito bem. A própria Bíblia fala que quando a morte, o corpo volta à terra e a alma volta a Deus, o espírito volta a Deus, que é justamente esse sopro de vida. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade triste de ver uma pessoa morrendo. E eu não sei, às vezes que eu vi, as pessoas que vão morrendo por causas naturais, elas começam a fazer um barulho que é muito, muito estranho. E para mim eu tenho que aquilo é como se fosse uma respiração pesada e arrastada, é a alma vivente saindo. Para mim é claro. E quando a gente trata desse assunto, é um assunto que traz para aqueles que já perderam alguém reflexões e um sentimento mais intenso, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, trazer um certo consolo e conforto para aqueles que, de alguma forma, acreditam que existe, sim, que ao morrer há uma alma consciente, um espírito consciente que está em algum lugar. Mas a Bíblia está falando aqui que, na verdade, não existe. Existe a junção da alma vivente, do fôlego de Deus, em cima da matéria, né? Como é que a gente teria esse conforto? A gente tem que ser sincero. A mim seria muito mais confortável imaginar que a minha mãe estivesse me olhando do que ela estar esperando, aguardando inconsciente voltar a Jesus. Sim. Mas não é isso que a Bíblia fala. E eu não vou poder agir pela emoção. Nós vamos ver mais para frente que a emoção, ela pode nos enganar. Assim como enganou a Eva naquele começo. Ela viu que era bom, ela viu que não tinha problema, mas ela sabia, racionalmente, que não deveria. Então, traz conforto
Imaginar que alguém lá de cima, uma estrelinha está me olhando. Mas não é isso. E é engraçado, porque você for pegar, as pessoas falam assim, não, ela já está no céu, mas quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar. Não tem ordem cronológica, porque se ela está no céu, por que ela vai voltar? É simplesmente um conforto emocional para que aquilo te atenda. Mas a verdade é, eles vão voltar e pela graça de Deus serão ressuscitados. Mas é um conforto que é questionável, porque o sofrimento continua. O sofrimento continua aqui na Terra e para a pessoa que está olhando aqui para a Terra. Então, aonde ela estiver, ela está sofrendo também? Porque ela está vendo o querido dela aqui na Terra sofrendo e ela vai estar impassível. Então, realmente, para mim, não tem lógica, né? Fica muito difícil de entender a existência de algum lugar em que tantos os não salvos como os salvos estejam habitando, né? Não é bíblico isso, né? E da forma lógica de se entender, não tem um encerramento do sofrimento para a pessoa que estaria em outro plano, vamos dizer assim. Então, o mais correto para mim, realmente, a morte é uma cessação da existência por um momento até que Jesus volte. Então, seria realmente como se estivesse dormindo, aguardando o poder da palavra, que será a volta de Jesus, para que a pessoa volte a existir numa ressurreição, como aconteceu com Cristo. Então você está dizendo que a pessoa fica totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Isso está escrito na própria Bíblia. Os mortos não têm parte nenhuma com esta vida. Muito bem. Lá em Ezequiel 18, versículos 4 e 20, e em Mateus 10, 28, fala sobre que a alma ela pode ser cessada, ter um fim, morrer, né? Literalmente morrer. Como é que isso entra de encontro com alguns dogmas de que existe uma alma imortal? E o que a Bíblia fala exatamente sobre essa questão da alma ser mortal, Danilo e Jefferson? A Bíblia é bem clara, a alma que pecar, ela vai morrer. Esse é o ponto. E eu acho que o foco central de toda a Bíblia é Cristo e o sacrifício que Ele fez por nós morrendo na cruz. Mas se você não parar para entender o porquê do sacrifício, você pode então começar a ter entendimentos diferentes ou equivocados ao meu ponto de vista. E eu te explico. Se eu entendo que o sacrifício de Cristo foi para que eu não passe pela morte ainda que da segunda morte, ainda que eu morra uma primeira vez, já não faz mais sentido entender que se eu já morri, eu vou para o céu, porque eu não preciso de ressurreição. A morte de Cristo é unicamente para que eu possa, naquele dia, tendo eu morrido nele, ser ressurreto ou ser transformado, oxalá aconteça isso, quando eu estiver vivo, quando ele vier. Se você tem uma alma imortal, de alguma forma você enfraquece o sacrifício de Cristo, porque você sequer precisaria dele para alcançar o céu. E você começa a colocar em si e não nele os méritos para isso. Tanto que, invariavelmente, aqueles que entendem que têm uma alma imortal, eles precisam fazer algo para alcançar esse momento. Quando a graça que está por Cristo fala, você não precisa fazer nada a não ser a aceitação de Cristo Jesus. Não vou entrar aqui em relação às obras que elas devem ser feitas como consequência da salvação. Mas a salvação é unicamente pelo crer. É pela graça. Posso complementar? Claro. A mentira que foi falada aqui, logo no começo, ela vem na jornada da humanidade. E a gente tem, na filosofia grega, a dicotomia entre corpo e espírito. Isso vem até hoje para nós. Começou até na época lá do contemporâneo de Daniel Pitágoras, né? E isso está muito forte, isso é muito forte. Tanto está que hoje ainda existe esse pensamento. A partir do momento que você diz assim, olha, eu morro, e eu tenho duas jornadas para seguir, ou eu vou para o céu
porque eu sou bonzinho, ou eu vou para outro lugar, aí o pessoal diz que é o inferno. Aí se criou o inferno para que os maus fossem para o inferno. Quem é que julga? Quem é que julga quem é bonzinho e quem é mau? E isso vem numa concepção, então, humana. Que aí é o homem que está dizendo, olha, tem gente que vai para o céu e tem gente que vai para o inferno. Aí começa o grande erro, maior erro ainda. Porque quando a pessoa morre, e dentro dessa concepção, eu estou indo para o céu por algum motivo, então todos vão para o céu. Porque Deus é misericordioso, então não tem julgamento. Se todos vão para o céu, que são santos, e aqueles que não são santos, vão para onde? Vão para o inferno? Então teve um julgamento. E aí começa então a grande confusão. E a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que todos terão um julgamento. E a partir do julgamento, desse julgamento, que não é nosso, que não acontece aqui na terra, é isso, não acontece aqui na terra. Não é verdade? Não é isso que está escrito? Isso acontecendo, vem depois o quê? O momento da volta de Jesus. Correto? Aí sim vem a ressurreição. A ressurreição é a refazer a existência da pessoa. E não é do homem, isso é de Deus. Isso é um mistério para nós. Então, se a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, sobre ressurreição, realmente é estranho pensarmos que há uma... Morri e eu tenho uma consciência, apesar de estar morto, estou em algum lugar, talvez no céu, em outro local. Então, qual seria o sentido de Jesus voltar para ressuscitar os mortos se eu já estou vivo em outro lugar, né? Se a sua fé, é vã a sua fé, se não se acreditar na ressurreição de Cristo. Isso daí é uma fronteira de entendimento. E até com uma forma mais alegórica, você imagina você está no céu, falou, peraí, ressuscitei. Não tem lógica, não tem lógica. Se eu estou no céu, vai ser de uma vez por todas. E o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para resolver todo o pecado. Então é o sacrifício de Cristo que me faz ressuscitar. E em Apocalipse é bem claro que após a volta de Jesus não haverá morte nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então tem uma cronologia desse momento onde a morte cessará e ressuscitaremos, e os que estão vivos ainda, oxalá estejamos, seremos transformados e levados ao céu em vida, Leandro, sem passar pela morte. Leandro, eu me conforto, eu perdi uma pessoa. Eu me conforto porque eu sei que ela está descansando de acordo com a palavra de Deus. Se ela está descansando e ela está com a palavra de Deus, com fé naquilo que aconteceu, a gente tem essa fé, né? Ela está esperando a volta do Senhor. É motivo de satisfação e alegria. Eu me conforto com isso, na certeza da minha crença e na fé em Jesus. É isso que me dá força para seguir. Exatamente. Um pulmão sem ar é a mesma coisa que uma vida sem esperança, né? E essa esperança da volta de Jesus é a maior esperança que todos nós temos e a maior esperança que a Bíblia, a palavra de Deus, nos coloca. Eu queria partir agora para o tema sobre o fôlego, o espírito, voltar para Deus. Esse momento aqui, ele traz uns textos que para mim foram muito esclarecedores sobre o ponto de vista da nossa Constituição, sobre o ponto de vista de que somos alma vivente, não temos uma alma, nós somos alma vivente. E eu queria ler com vocês, quem puder, se vocês puderem me ajudar aqui, talvez o Jefferson lê Gênesis 2:7 e o Danilo Eclesiastes 12, de 1 a 7. Esses textos, eles nos contribuem aí com o conceito da imparcialidade sobre o estado da morte, tanto para bons quanto para os maus, tanto para aqueles que descansaram no Senhor, quanto para os ímpios que descansaram sem ter a salvação, por terem escolhido não seguir a Deus, não aceitar Jesus, não terem feito a vontade de Deus.
Quem quer começar? Gênesis 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ok. Danilo? Eclesiastes 12, de 1 a 7. Sim. Lembre-se do seu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parece fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lugar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompam o cordão de prata e se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus, que o deu. Isso está falando somente de uma classe de pessoas ou está falando de todas as pessoas? É universal. Universal. Então, seria justo os ímpios estarem conscientes ao lado do Eterno lá no céu? A Bíblia é muito clara de que no céu não entra o pecado lá. Então, esse aqui também é um argumento de que o Espírito não é um Espírito consciente, é o fôlego de Deus. O fôlego de Deus volta para Ele, que é o doador da vida, Ele também retoma esse poder, e o corpo vira pó, vai para a terra. Então, é mais um argumento de que a alma vivente fica inconsciente e fica em descanso. Existe uma alegoria que eu gosto, e a gente está aqui cercado por um monte de lâmpadas. E eu acho que você que está em casa também deve ter alguma lâmpada perto de você. A luz, a gente consegue senti-la, a gente consegue vê-la, a gente a percebe. Mas a luz é a junção da lâmpada com a energia elétrica. Se você tira a energia elétrica, não existe luz. Se você tira o fôlego de vida, ainda que existe um corpo, não existe alma vivente. Então, a junção das duas coisas fazem a luz, e a junção das duas coisas fazem a alma vivente. Muito bem. Temos também alguns textos aqui que corroboram com o que estamos falando aqui sobre essa inconsciência, sobre o fato de os mortos não saberem de coisa alguma. E eu queria ler com vocês rapidamente aqui, 2 textos pelo menos, Salmos 115, versículo 17, e Eclesiastes 9, 5, versículo 5 e versículo 10. Posso ler o Eclesiastes que estava aberto aqui, se você quiser. Pode ser. 5, capítulo 9, versículo 5 e versículo 10. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. 10. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, nem há conhecimento nem sabedoria. Está com todas as palavras bem claro de que quem morre não tem mais ação, não tem mais trabalho, não tem mais consciência, certo? Achou? 115, 17. E é interessante, enquanto o Jefferson ele procura, fala na lição, inclusive, quando você toma uma anestesia, qual é a sensação que acontece? É engraçado que ele fala assim, você vai sentir um sono, você já está caindo. E a única coisa, acontece um tanto de coisas, logo depois, quando você levanta, já aconteceu tudo, você desperta, a próxima vez que você abrir o olho, já passou tudo. É basicamente isso. E é isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Dessas pessoas que morreram, o próximo ato ao abrir o olho, vai ser ver Jesus voltar.
Maravilhoso, né? Que esperança linda, né? Você perdeu um ente querido, uma pessoa que você ama muito, você sabe que ela não está sofrendo. Ela não está vendo o meu sofrimento, o meu luto, ela não está vendo as coisas que a humanidade passa. Porque não é só... Se existisse, de fato, um espírito com essa consciência, ele não estaria vendo só a minha vida. Ele estaria vendo todos os males do mundo. E eu acho que não tem propósito nisso. E ele seria onipresente, onisciente, seria isso? Então. Não faz sentido. Sim. E está escrito assim, então, em Salmo 115, 17. Não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. A região do silêncio aqui é a tumba, né? Vamos deixar bem claro isso. Não existe uma região espiritual chamada silêncio, né? Então, deixar isso bem claro para nosso entendimento. Os mortos, do que sabemos, a não ser que estão mortos, né? Exatamente. E se eles estão mortos, eles estão descansando. Não louvam a Deus e não têm consciência de nada que acontece aqui no mundo também. Eu entendo que quando Deus falou para Eva e Adão, olha, desse fruto não coma, porque esse fruto ele causará a morte. E a serpente, ela perverte esse entendimento. E eles fazem a opção para entender aquilo que não deveriam e não entendem. E nós até hoje também ainda estamos a buscar, né, entendimento. E Deus deixa muito claro o que é a morte para nós, o estado dos mortos, né? Então, tudo aquilo que vem além disso, para mim, eu vou usar a palavra que Paulo fala, é anátema, é confusão, é mentira. Para distorcer a nossa jornada em direção a Jesus quando Ele voltar. Eu penso dessa forma. Exatamente. Quando a gente pensa aqui nessa questão da morte, e estamos aqui lendo vários textos que falam sobre a inconsciência após a morte, me vem muito a questão do inferno, que para muitos é uma questão de percepção de que Deus talvez não seja tão bom, já que Ele vai permitir, de acordo com a crença de muitos, que os ímpios fiquem eternamente ardendo no fogo. Mas quem criou o inferno, Leandro? Quem criou o inferno? Dentro dessa noção. Existe Dessa o noção. inferno. Quem criou? Deus criou todas as coisas, né? Todos Deus os criou lugares. o inferno? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Não está na Bíblia também. Além disso, você imaginar que no céu não haverá mais pranto nem dor, pensa bem, você saber que tem alguém que não estará lá com você por algum motivo, mas você imaginar que essa pessoa vai passar a eternidade queimando no fogo e enxofre, para mim também não faz sentido. E a Bíblia não deixa claro que a questão do eterno, eternamente, a morte, o pecado será acabado eternamente, é um conceito de que não existirá mais. Não quer dizer que vai ficar queimando eternamente. Isso é importante porque muitos acabam se afastando de Deus ou se afastando de tudo que tem a ver com a Bíblia por causa desse entendimento de que a Bíblia fala de um inferno literal, de que é eterno, de que as pessoas, os ímpios, ficarão queimando eternamente. Acho que esse ponto é importante para talvez trazer uma elucidação correta de que a morte ela vai ser eterna para aqueles que não escolherem a Cristo, que por própria escolha decidiram fazer o mal e não se arrependeram. A morte vai ser eterna para aqueles que forem julgados. Exatamente. Aqueles que não são julgados estão debaixo de Cristo e não serão julgados. Não serão julgados, porque todos nós merecemos a morte. Todos merecemos a morte. Isso. Aqueles que recusarem não estarem sob o manto da graça de Cristo infelizmente, serão mortos. Perfeito, Danilo. E só que essa morte não é a pessoa ficar eternamente sofrendo. Ela vai ficar exatamente nesse estado aqui, inconsciente. Ela vai deixar de existir. Isso eu acho que é importante porque, infelizmente, muitos se afastam de Deus por ter esse entendimento equivocado. E a lição ela traz também algo cultural nesse contexto, que até hoje, se formos parar para pensar, nós também praticamos,
que aí quando traz aquele texto ali, aquela frase ou aquele termo de descansar com os seus antepassados. O que isso significa? Não sei quem de vocês gostaria de começar a falar sobre esse assunto, mas o que é que significa quando fala ali que Jacó, Abraão descansou com seus antepassados, voltou para seu corpo foi enterrado lá de volta na Terra Prometida, em Canaã. O que quer dizer isso? Está dizendo que eles estarão num estado consciente, convivendo com seus antepassados, ou é algo diferente disso? Eu entendo essa cultura, ela vem até os nossos dias. Sim. Tá? Eu vou querer ser sepultado junto às pessoas que eu amo. Tá? Então, eu quero descansar com os meus antepassados. Não é? Eu quero ficar junto, entre aspas, né, nessa terra, no meu corpo. Ele vai sofrer toda a decomposição, mas eu quero ser sepultado junto aos meus. É essa a noção. Tá? Outra noção seria assim, da parte espiritual. Todos morrem em Cristo, em Deus. Certo? A gente quer morrer em Deus. É por isso que a gente está batalhando todo dia. Não é verdade? Não é isso? A gente não vem à igreja em busca do espiritual. A gente não lê a Bíblia em busca do espiritual. A gente não quer a santidade crescente de dia a dia, como diz a senhora White. Então, eu quero ser sepultado junto aos meus que assim pensam, que assim eu entendo, que a gente vai estar junto. Não aqui na Terra, eu entendo na eternidade, mas é simplesmente cultural isso. E não deixa de ser um ato de amor também. Um ato de amor, eu quero ficar junto de quem se ama. Eu entendo que seja um ato cultural, mas acho que existe uma questão emocional aí. A gente quer, e até na morte, que a gente não vai ter um sentimento de pertencimento. Eu pertenço àquela família. É por isso que eu quero estar lá. E isso me levou a lembrar... Tem a ver com identidade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso me lembrou a lembrar José, Jacó, que pediu para levarem os ossos para serem enterrados em Jerusalém quando eles voltassem. Por quê? Porque ele não pertencia ao Egito. Mas eu acho que o principal não é que ele estava preocupado em ser enterrado em outro lugar, porque ele estava lá, ele foi enterrado. Mas ele queria acordar em Jerusalém. E eu acho que eu também quero ser enterrado com os meus amados, mas para mim me toca mais para onde eu quero acordar. Eu quero acordar na Nova Jerusalém. Eu quero acordar com Cristo voltando na primeira ressurreição, lógico. Eu quero ouvir a trombeta e falei, acordei na Nova Jerusalém. Amém. Amém. Já estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. E, Danilo, eu queria talvez que você compartilhasse com os nossos amigos que estão nos assistindo sobre a importância de termos esses conhecimentos, o estudo assíduo da palavra, para que não sejamos enganados com vãs doutrinas, com talvez aparições de amigos que já se foram, que já estão descansando. O que você poderia nos falar a respeito disso? Existem escritos inspirados que falam que no final dos tempos, pessoas aparecerão à nossa frente, dizendo ser ela, e a gente vai ter que ter a coragem de falar que eu não acredito que seja você. Eu te explico. Seria como se minha mãe, eu já comentei aqui para vocês, que faleceu, ela vai chegar na minha frente, ela vai cheirar como minha mãe, vai falar como minha mãe, vai ter a estatura da minha mãe, o peso da minha mãe, vai ter tudo da minha mãe, mas ela não vai ser minha mãe, porque eu sei, aqui, com aquilo que eu aprendi, com o que Deus me falou, que não é assim. Ou seja, eu vou ter que lutar contra o meu sentimento para entender racionalmente que Deus é aquele que me acompanhou até aqui e me deu o entendimento de que como seremos transformados e ressuscitados. E é por isso que eu falo sobre o conforto. Eu imagino que nesse momento de luta,
muito mais fácil seria me render a um abraço que eu tanto desejo. Mas a minha razão, oro para que Deus me ajude, que se isso um dia vier a acontecer, me ajude a entender e firmar na razão Deus me deu a Bíblia desde sempre. Ele esteve sempre comigo. Eu acredito no que Ele falou, porque Ele nunca mentiu. E assim é. Muito bem. Jefferson, o que você poderia nos trazer de mensagem de esperança com esse aprendizado que a Bíblia traz sobre o estado da morte? Qual a esperança e o conforto que Deus nos traz, que Jesus nos traz com o plano da redenção e esse entendimento aqui? O que você pode compartilhar comigo e com os nossos amigos? Pessoal, eu vou falar sobre a experiência que eu tenho. Eu perdi uma pessoa muito amada, né? E a gente pergunta, e aí? Como é que é agora? Como é que eu estou aqui nesse mundo sem quem eu gostaria que estivesse junto? E todo mundo vai passar por isso. Firma na crença e na fé. É por isso que a gente busca a Deus. É por isso que a gente tem a fé em Jesus. A gente não entende, porque não faz parte da vida da gente morrer. Não era isso o plano de Deus. A tendência é a gente se revoltar. A tendência é a gente brigar com Deus. Não faça isso. Acredita naquele que te criou e naquele que veio aqui para resolver essa situação e dizer, morte, já foi os seus aguilhões, já era, você não existe mais. Eu venci a morte. Vem comigo. Então, isso tem trazido um conforto muito grande, porque eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele vai se levantar e vai resolver essa questão. Amém. Creia nele. Louve a Deus por tudo e sempre. Não deixe que o mundo, com essas histórias estranhas, que vem há 6.000 anos tentando cunhar um conceito, não deixe isso te contaminar. Siga em frente com Deus, seja feliz e faça parte desse pertencimento que foi falado aqui, da criação e da eternidade. Porque é esse o destino que Deus está nos proporcionando. Viver eternamente junto a Ele. É isso que eu acredito, Leandro. Muito bem. Com essa mensagem de esperança, vamos falar com Deus mais uma vez? Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor traçou um plano perfeito. Um plano de eternidade para todos nós. Nós somos predestinados à salvação. Basta aceitarmos, basta buscarmos, e isso vem de graça, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. A morte, esse agrilhão será quebrado, a morte cessará, será destruída para sempre. Que tenhamos essa certeza, essa paz e essa esperança diariamente em nosso coração. Esteja com os nossos amigos que estão nos assistindo, abençoe a eles e convença-os da verdade, convença-os do juízo, convença-os dessa esperança. Em nome de Jesus, amém. Amigos, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nos vemos no próximo encontro com a palavra. Um abraço.